Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. O tema que nós temos falado nesse mês é: discípulos são feitos, não nascem prontos. Né? Então, esse é o tema. E o título da nossa mensagem é: como saber se sou ou não um discípulo de Jesus? Como saber se eu sou ou não um discípulo de Jesus? E eu quero que vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Você que está aí, que se não se inscreveu, se inscreva ainda, hein? Dá tempo. Bem, queridos, como nós podemos identificar um discípulo? Eu gostaria que você pudesse compartilhar com uma pessoa que está ao seu lado, você que está aí na sua casa, como que você consegue identificar se uma pessoa é verdadeiramente um discípulo de Jesus? Em algumas nações, isso é muito claro. A pessoa, ela se converte e todo mundo sabe, porque só dela falar que ela é cristã, ela está correndo risco de vida. E não somente ela, mas todos os seus familiares. Porque muitas vezes eles pegam seus familiares para torturar, para que essa pessoa mude de opinião. Ou às vezes, quando a família inteira se converte, é um processo muito desafiador para eles. Então, a decisão deles é uma decisão com muita convicção. Mas na nossa nação é diferente. Então, como que nós podemos identificar se nós somos ou não discípulos de Jesus? Como isso? Então, eu gostaria que você compartilhasse. Como que você identifica? Porque ao você dizer para o outro como você identifica, você também está fazendo uma autoanálise. Então, eu gostaria que ninguém ficasse separado. Aqueles que estão distantes, sentasse perto de alguém. Né? Ô, Moninha, vem para cá, senta perto da Cristina aqui, ó. Aí vão sentar juntos para a gente poder compartilhar. Um compartilhando com o outro aí, gente. Fala, porque esse é um momento para a gente pensar. E muitas vezes a gente não pensa. Como eu sei que eu sou discípulo de Jesus? Como eu sei que aquela outra pessoa é um discípulo de Jesus? Amém? Eu sei que vocês devem ter muitas coisas para compartilhar, muitos pontos, porque não é somente um. E nós vamos falar um pouco sobre alguns aqui, para nossa reflexão. Queridos, jamais o que nós colocamos, o que nós compartilhamos da palavra, não é para a gente julgar ninguém. É para que possamos fazer
uma autoavaliação. É para olharmos para dentro de nós e vermos o que nós precisamos melhorar. Amém? E é claro que se nós identificamos algo em algum irmão, não é para a gente sair falando com outras pessoas, mas é para a gente seguir o conselho bíblico. Chegue até o irmão, fale com ele. Se ele aceitar, ok. Se ele não aceitar, chame outro irmão que tenha a mesma visão e converse com ele. Se ele não aceitar, deixe e ore por ele. Amém? Então, não é para a gente ficar jogando pedra no irmão, tá? Você pode jogar pedra em você, mas no irmão não. Então, hoje nós vamos ler um texto do livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é uma transliteração da tradução grega do termo hebraico colete. E o que significa colete? Significa aquele que reúne. Significa, no nosso português, professor ou um pregador. O livro, ele é datado do período de 450 a 180 a.C. E o autor, ele se diz filho de... Quem que é o autor de Eclesiastes? Filho de... Salomão, isso mesmo. Filho de Davi, rei de Jerusalém. Amém? Então, Salomão, né? E ele, o que ele fala no livro de Eclesiastes? Ele discute o sentido da vida. É sobre isso que ele fala. E a melhor forma para nós vivermos. Amém? Então, nós vamos abrir lá em Eclesiastes 9. E nós vamos ler do 1 ao 10. É um texto pesado, mas um texto que nós todos precisamos ouvir. Inclusive eu. Tá? Todos nós. É para todos nós, sem exceção. Salomão diz: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembranças deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. A característica, queridos, mais importante, a meu ver, para um discípulo de Cristo, é o caráter. Precisamos entender o que é caráter. Pois vejo que alguns cristãos têm esse desafio. Entender o que é ter um bom caráter. E conforme o dicionário, caráter é a maneira habitual e constante de reagir própria de cada indivíduo. É a índole,
é a personalidade, é o temperamento, a qualidade distintiva, a coerência e a honestidade. Assim, o caráter diz respeito à índole que uma pessoa possui com outra ou com um grupo de pessoas, ou com os demais seres que cercam, inclusive com os animais. Mas como é formado o caráter? Muitas pessoas às vezes não sabem como é formado o caráter. A personalidade de uma pessoa é formada por suas experiências, sua relação com os demais e por suas características genéticas e fisiológicas. A família tem um papel na configuração do caráter da pessoa. A família é importantíssima na criação, na formação de uma criança, já que muito vem dos exemplos passados. Pode impactar de forma positiva ou negativa. Então, queridos, vocês que são pais, vocês que têm crianças pequenas, lembrem-se, vocês são instrumentos de Deus na formação do caráter dos seus filhos. É possível mudar o caráter de uma pessoa? Sim, é possível. É possível, desde que a pessoa queira. Desde que ela tenha consciência da importância de mudar para o seu próprio bem e para todos aqueles que a cercam, para todas aquelas que estão ao seu redor. A psicoterapia é um recurso, que é uma intervenção valiosa para o tratamento. Mas a pessoa, ela precisa querer. E isso tem que ser claro. Não é os pais que têm que querer. Não é o marido que tem que querer. Não é a esposa que tem que querer. É a pessoa que tem que querer. É ela que tem que desejar mudança. Amém? Mas o que o caráter tem a ver com o texto e com o tema? Discípulos são feitos, não nascem prontos. Nós vamos descobrir juntos agora. E eu quero ler com vocês o versículo 1 ao 3. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Queridos, nós, quando lemos essa última passagem aqui, que o coração do homem está cheio de maldade, se você parar para pensar e tirar o Espírito Santo de você, você vai ver que o seu coração é maldoso. Quantas vezes a gente deseja o mal para alguém? Às vezes é um motorista, às vezes é uma pessoa que fez alguma coisa errada para nós, às vezes é alguém que está nos devendo. Quantas vezes? Mas muitas vezes nós não tomamos certas atitudes porque o Espírito Santo nos segura, o Espírito Santo nos barra. Queridos, pensa nas palavras que você fala para o seu cônjuge. Por aí você vê o que está no seu coração. Pensa nas palavras que muitas vezes você disse ou falou para o seu filho, ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para um amigo, para um colega. Pensa. O nosso coração tem maldade. E ele é transformado pelo Espírito Santo. E nós podemos observar que Salomão, após ele refletir sobre a estrada da vida e sobre o seu fim, sobre o que as pessoas fazem, ele concluiu que tudo está nas mãos de Deus e não nos nossos conceitos de justiça. Porque quantas vezes nós nos achamos justos? Quantas vezes nós
julgamos alguém por causa da nossa justiça. Nós somos condicionados em nossas vidas a acreditar que nós temos o controle das coisas, que é pelo nosso esforço que vamos conseguir, que vamos alcançar algo. Nós fomos criados assim. Quando nos encontramos com uma pessoa que mesmo se esforçando, mesmo dando o seu melhor, ela não alcança, nós tentamos encontrar uma resposta qualquer. Ou muitas vezes ficamos calados, porque não sabemos o que dizer. Da mesma forma, quando nós encontramos pessoas que nunca se esforçaram, mas conquistaram muitas coisas na vida. Salomão ainda não tinha o Espírito Santo e nem conhecia Jesus como nós. Ele conhecia da palavra. Nós o conhecemos. Hoje nós concordamos plenamente que tudo que o homem faz está nas mãos de Deus. Hoje nós sabemos disso. Só esse ponto já nos leva a refletir em nosso comportamento como discípulos de Jesus. Só isso já nos faz termos uma alta avaliação. Em Lucas 14:33 está escrito: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Um discípulo, querido, não tem nada, pois ele entregou a Jesus tudo o que possuía, inclusive ele mesmo, a sua vontade. Um discípulo, ele rende aos pés de Cristo todos os seus bens, títulos e glórias, tudo que pensa ser, tornando-se um servo que administra os bens do Senhor, como mordomo, e faz o que o Senhor lhe pede. Um discípulo é alguém disposto a sofrer por Cristo e que toma a cruz para segui-lo. Tomar a cruz implica em luta, implica em dor, implica em abrir mão dos seus direitos. Quantas vezes a gente fica, é meu direito, que direito nós temos? O direito é do Senhor. Se nós precisamos de algum direito, nós temos que clamar ao Senhor. Não sei se eu já compartilhei aqui com vocês, mas quando eu trabalhava em empresas, eu nunca pedi um aumento de salário para os meus patrões. Sabe o que eu fazia? Porque eu reconhecia que o meu patrão era Jesus Cristo. E eu pedia para ele: Senhor, eu preciso de aumento. Eu preciso pagar isso, eu tenho isso, isso e isso. E sabe o que acontecia, queridos? Os meus patrões, isso aconteceu mais de uma vez, chegavam para mim e falavam assim: olha, não comente com ninguém, pois eu vou dar um aumento para você. Seu patrão é Deus. É Ele que cuida de nós em todas as áreas. Nós temos que nos lembrar que nós não temos direito a nada. A nada. Tudo é dele. Aqui, queridos, eu quero me ater mais nesse ponto. E eu quero me ater mais um pouco sobre o caráter. Uma pessoa que diz cristã, mas tem falta de caráter, ela precisa rever isso. Muitas vezes a pessoa não tem consciência que ela tem falta de caráter, mas outros já falam para ela. E aí ela começa a perceber. E o que é falta de caráter? A falta de caráter é percebida quando, mesmo errando repentinamente com os outros, causando prejuízo a terceiros e ferindo sentimentos através de manipulação e mentiras, a pessoa insiste no ato, ela continua praticando as mesmas coisas. A falta de caráter é a característica de pessoas com baixa consciência moral, uma vez que essas pessoas não objetivam melhorar, pelo menos não sinceramente. E eu quero citar alguns exemplos. Então, queridos, falta de caráter é a mentira. A mentira, quando é uma mentira constante, frequente, isso é falta de caráter.
A pessoa que mente justificando N coisas, isso é falta de caráter. E ela precisa realmente buscar o Senhor. Pedir perdão, reconhecer. Pedir ajuda. Pessoas que se endividam, fazem dívidas uma atrás da outra. Uma coisa, gente, é a pessoa passar por situações complexas e que impossibilitam o pagamento de suas contas. Outra coisa é a má administração do dinheiro, o consumismo desnecessário e o comprar sem ter a intenção de pagar. Queridos, existem pessoas que se dizem crentes e que compram sem intenção de pagar. Existem crentes que compram e ficam devendo anos e anos. E quando essa pessoa faz isso constantemente, isso é problema de caráter. Existem pessoas que inclusive aproveitam do vínculo familiar e ficam devendo. Não pagam, porque é família, está errado. Isso é problema de caráter. E mais uma vez eu quero falar para vocês, a falta de caráter será observado se houver frequência nas ações. Entende? Não é uma coisa que aconteceu aqui uma vez, não, é uma coisa que é constante. Isso é problema de caráter. Tratamento diferenciado. O que motiva alguém a tratar bem algumas pessoas em detrimento de outras? O que pensar de alguém que só trata bem aqueles que têm dinheiro? Ou que pode lhe oferecer algo em troca? A arrogância, a hipocrisia, o comportamento interesseiro também são, sem dúvida, sinais de falta de caráter. E nós temos que observar isso e ter cuidado com isso na nossa vida. Manipulação, tentar convencer alguém a pensar ou fazer algo de maneira diferente. Pensa bem, tentar convencer alguém a fazer, alguém a pensar ou fazer algo de maneira diferente, são coisas completamente diferentes de manipular. Manipular as pessoas. O manipular as pessoas é aquela pessoa que faz coisas que ela quer e faz com que a outra pessoa faça o que ela não quer fazer, que ela na consciência dela ela não faria. A manipulação é um comportamento totalmente egoísta, uma vez que tira o direito de escolha da outra pessoa e mostra falta ou total ausência de consideração pelo outro. O manipulador, ele sempre visa driblar vontades e regras para o favorecimento pessoal. Falta de palavra. Queridos, a falta de palavra pode caminhar próxima à mentira e próxima à manipulação. Quando alguém combina algo ou assume um compromisso, a espera social é que o mesmo seja cumprido. Mais uma vez, descartando os casos isolados. Uma palavra quebrada com frequência oferece sérios indícios de falta de caráter. Não assumir as próprias responsabilidades. Um dos maiores sinais de maturidade que pode ser encontrado em alguém é a capacidade de assumir as próprias responsabilidades. Então, a falta de caráter pode ser observado se uma pessoa repetidamente atribui a outros a responsabilidade por atos que deveriam ser assumidos pessoalmente. Principalmente no que se refere às quebras de regras e leis que infringe com frequência. E, queridos, um outro ponto, e o último que eu quero colocar aqui é a traição. Longe de ser um tópico moralista, a traição pode ser entendida como falta de caráter, quando também acontece recorrentemente em uma relação em que o pacto do casal é de fidelidade. A traição também deve ser lembrada nos contextos de sociedade,
no trabalho, na amizade, onde o raciocínio é o mesmo. Quebra de acordos e confiança. Querido, se você percebe alguém assim, chame e converse com essa pessoa, mas antes ore. Mostre para ele com amor. Faz uma demonstração em amor, mostrando a ele aonde está os problemas de vulnerabilidade dele. Se ele quiser ajuda, então diz para ele que tem ajuda. Tem como. Ele não nasceu assim. A vivência que teve foram forjadas a ter essa conduta. Porém, se não quiser ajuda, se afaste. Não permaneça no relacionamento com essa pessoa. Afasta-se dela, mas continue orando por ela. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas nos ferem. Ela nos machuca. E se você fica perto, você é machucado, você é ferido. Então nós precisamos ajudar. Jamais, como eu disse para vocês, apontar o dedo e jogar pedra. Porque nós não conhecemos as histórias dessas pessoas. A história delas. Se nós formos olhar para trás, nós vamos ver que muitas vezes os pais foram ausentes. E não é porque os pais quiseram, não. Às vezes até estavam em casa, mas eram ausentes na correção, na disciplina. Por isso a disciplina é tão importante. Por isso corrigir os nossos filhos pequenininhos, a Bíblia nos fala sobre isso. Nós precisamos e precisamos trazê-los à palavra. Amém? E se por acaso você sente que algo precisa ser mudado na sua vida, é o momento de você falar com o Pai. De você colocar. Como nós podemos saber se eu sou ou não um discípulo de Jesus? Como eu posso saber isso? E uma das respostas é revendo o nosso caráter. É fazendo uma autoavaliação do nosso caráter. E continuando em Eclesiastes 9, eu quero continuar lendo 4, 5, diz: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Estamos todos vivos, por isso ainda há esperança para nós. Há esperança para você corrigir as suas atitudes, corrigir o seu caminho e se voltar para o Senhor. Como temos falado, um discípulo, ele não nasce pronto, ele é feito. Em Lucas 14, 26, está escrito: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Um discípulo, ele ama o Senhor mais do que tudo, a todos e a si mesmo. Diante de Cristo e do seu amor por nós, nossa resposta tem que ser um amor incondicional e absoluto. Quando amamos verdadeiramente, abrimos mão do que somos para nos transformarmos à sua semelhança. E em Eclesiastes 9, do 8 ao 10 diz: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam. Que toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Queridos, nós vemos aqui, nesse versículo, que Salomão,
ele fala para aproveitarmos a vida, a nossa vida. Porque ele diz que essa vida não tem sentido. E realmente, querido, se não é Deus em nós, que sentido tem? Trabalhar, 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 conquistar, conquistar, conquistar e morrer? Só isso? Mas tem muito mais que isso. Tem muito mais. Ele fala para a gente aproveitar a vida, mas não de qualquer maneira. Nós temos que criar laços. Nós somos irmãos em Cristo e como tal nós temos que andar em unidade, ajudando um ao outro, estendendo a mão um para o outro. Aquele que está caído, nós vamos estender a mão para ajudar a levantar. Por isso nós temos esse cuidado de estarmos em célula, de montar um grupo de mulheres para ajudar outras mulheres, de termos um grupo de homens para ajudar outros homens. É porque nós queremos cuidar. E nós queremos ser uma igreja que realmente faça a diferença, mostrando, através da nossa vida, das nossas atitudes, o Senhor Jesus. Nesses versículos, Salomão fala que você deve aproveitar sempre a vida de roupas de festas. E o que significa roupa de festa? Quando nós vamos para uma festa, nós vamos alegres, não é verdade? Você se prepara, você está todo feliz. Se é um aniversário, você está feliz. Se é um casamento, você está feliz. Você se regozija, você se prepara. Você coloca a sua melhor roupa para você ir numa festa. As mulheres penteiam o cabelo, escolhem as melhores bijuterias, arrumam o cabelo, os homens também. Nós vamos arrumados. Nós vamos preparados para momentos de felicidade. E é isso que Salomão fala. Aproveite a vida, porque a vida é uma só. Aproveite a vida como se você estivesse em uma festa. Se vista da melhor forma possível todos os dias. Não se deixe entrar em murmuração, em reclamação. Não fique triste, abatido, mas louve ao Senhor. Adore ao Senhor, porque é quando estamos adorando que somos felizes. Quando estamos adorando é que olhamos para nós mesmos e vemos quem somos. E vemos a total dependência que temos dele. Vista-se com roupa de festas. E ele fala, unja a cabeça com óleo. Queridos, o óleo significa purificação. Significa andar com o Espírito Santo. Todos os dias, coloque uma roupa de festa. De manhã, ao se levantar, se vista. Que seja uma roupa simples, mas que aquela roupa para você não é essa roupa física, é a sua roupa da sua alma. Fale para você, o meu dia hoje vai ser uma bênção porque eu tenho o Espírito Santo em mim. O meu dia hoje vai ser uma bênção porque Jesus é por mim. É Ele que vai à minha frente, é Ele que me conduz. Eu tenho a paz de Cristo em mim, por isso eu tenho paz com meu marido, eu tenho paz com meus filhos, eu tenho paz na minha empresa. Unja com óleo e declare, o Espírito Santo habita em mim. Vigie as palavras que saem da sua boca. Vigie os pensamentos que estão na sua mente. Quantas vezes vem pensamento de mal contra o irmão e nós ficamos nos corroendo por dentro? Quantas vezes vem um pensamento de mal contra o nosso esposo, contra a nossa esposa? Contra um funcionário, contra o patrão, contra um irmão da igreja, contra os pastores. Vigie o seu pensamento, unja a sua cabeça com o azeite, com o óleo. Seja cheio do Espírito Santo, seja pleno no poder do Espírito Santo. E ele continua. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido. Sem Deus a vida realmente não tem sentido. Veja o que ele diz, ame a sua esposa. Viva em paz com a sua esposa, viva em harmonia com a sua esposa. Curtem a vida juntos.
Conversem. Desenvolva o diálogo. Quantos casais não conversam? Trabalha o dia inteiro. É tão interessante que quando é namorado, conversa 24 horas. Casa não conversa mais. Nós precisamos continuar conversando. Nós precisamos continuar namorando. Queridos, quando o Dani saiu de casa e a Ana estava estudando fora, era eu e o Kennedy. Se nós não tivéssemos cativado o relacionamento, seria vazio. Mas sabe o que nós fizemos? Nós começamos a lembrar como era antes da gente ter os nossos filhos. A gente namorava, a gente saía para jantar, a gente saía para um cinema, a gente fazia as coisas, a gente conversava, a gente via filme. Nós passamos a fazer tudo isso. Coisas que nós já fazíamos. Só que nós então tivemos mais fomos mais intencionais. Você que é casado há mais tempo, seja intencional. Saia com a sua esposa, saia com seu esposo sozinho. Quantas mães, quantos pais? Eu não vou sair sozinho, não deixo meu filho para trás de jeito nenhum. Queridos, eles vão casar e vai te deixar. É o normal da vida, saia. Deixa ele com a vovó, deixa com a vovó. Saia por 3 dias, só vocês dois, para vocês terem o seu tempo. A criança, o filho, ele rouba o tempo do casal. Olhe para como está a sua vida de casal. Tem casais que nem tem diálogo mais. Abracem, beijem, fiquem juntos de mãozinhas dadas. Sabe, cultive isso. Isso é importante. Desenvolva o diálogo para falar sobre todo o assunto, sobre o financeiro, sobre a educação dos filhos, sobre passeios, viagens, etc. Conversem sobre tudo. Ter um casamento saudável, querido, é ser discípulo de Jesus. É o primeiro mandamento. Nós temos que cuidar da nossa família. Se nós não cuidamos da nossa família, como que vai ser para nós mesmos? Concluindo, querido, como saber se sou ou não um discípulo de Jesus? Como saber? Salomão, ele fecha o seu pensamento com chave de ouro, com uma chamada bem forte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Pois na sepultura para onde você vai, nós não pensamos nisso. Muitas vezes nós só pensamos num velório. Mas, querido, qualquer um de nós, a qualquer momento, nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. O que você tem que fazer, faça com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Só depois, quando nós estivermos com o nosso Senhor. Mas enquanto nós estivermos ali, você não vai poder fazer mais nada com aqueles que estão aqui. Você não vai poder fazer mais nada para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, para a igreja. Quantas vezes nós ficamos sentados, quietos, só recebendo, e não fazemos nada. Nós não pregamos no nosso trabalho. Nós não ligamos para as pessoas. Nós não nos preocupamos com aqueles que às vezes estão enfermos. Nós não fazemos nada porque estamos acomodados. Não espere chegar um momento em que você fale: Senhor, me tire daqui porque eu vou pregar a tua palavra. Me tire daqui porque eu vou testemunhar a tua palavra.
Não espere. Faça acontecer agora. Busque do Senhor direcionamento. E seja você um discípulo, como Jesus tem nos preparado para sermos. Amém? Quer se transformar em um discípulo de Jesus? Ouça o que o Espírito Santo diz a você. Ele te fala através da palavra. Ele te fala através das canções. Ele te fala através de filmes. Ele te fala através de irmãos. Ele te fala através da natureza. Ele te fala através dos pastores, do seu líder. Arrepende-se, querido, do seu orgulho, por não aceitar ser admoestado. Arrependa dos seus maus caminhos. Ainda há tempo para você.